Olá, meus amores, tudo bem com vocês? Iniciando mais um vídeo aqui no canal. E o vídeo de hoje eu vou fazer um aqui e fala com vocês, tá? Vou contar um pouquinho pra vocês da minha história, um pouquinho da minha vida, que vocês estão aqui há um tempo, né, e não me conhecem totalmente, só sabem meu nome, então eu vou conversar um pouquinho com vocês aqui e vou fazer uma maquiagenzinha aqui, que eu tô gravando um vídeo pro Instagram bem legal, então eu vou compartilhar um pouquinho com vocês, tá? Espero que vocês gostem desse vídeo, não se esqueça de se inscrever no canal, deixar o like de vocês, que é muito importante pro crescimento do canal, e também pra vocês acompanhar todos os vídeos que eu posto aqui, tá? Eu tô com um espelhinho aqui embaixo, então acho que eu vou ficar um pouco olhando um pouco mais pra baixo aqui pra gravar, pra mim conseguir ver, mas eu vou gravando e vou falando aqui com vocês, tá? Eu já dei uma ajeitadinha na sobrancelha, vai ter um bebê falando aqui porque ele tá aqui junto comigo, tá? Né, bebê? Então, ó, já tá mexendo aqui na câmera. Vai ser assim, gente, um vídeo vai ser assim porque ele tava dormindo e acordou, né, filho? Não pode mexer, meu amor. É, você quer fazer o vídeo com a mamãe? Vem aqui do lado de cá. Vem, você também faz parte da história da mamãe, né? É, vem cá. Isso aí, gente, então vamos lá. Como eu falei, eu já dei uma ajeitada aqui na sobrancelha, tá? Tá precisando fazer, mas dei uma ajeitadinha nela. E agora eu vou começar passando a base. Então, gente, eu vou começar a usar essa base aqui, tá? Da Avon, com essa esponjinha aqui. Deixa eu botar o cabelo um pouco mais pra trás, pra mim conseguir passar a base. Então, gente, acho que eu vou conseguir fazer olhando aqui pra tela do celular. A base, pelo menos, acho que eu vou conseguir. Como vocês conhecem, né? Meu nome é Andressa, da Conceição Moretti. E eu tenho... Ai, vai ser difícil gravar com você, né? Não é nem falando, porque ele tá vendo desenho. Eu tenho 26 anos, né? E tenho duas irmãs. A Lana e a Natália. Chegou alguém aqui pra gravar junto. E... Como que a mamãe vai conseguir gravar vídeo? Como? Como? Acabou a cheia de biscoito. Comi biscoito agora. Vai pra lá, vai? Vai ver seu desenho? Que é o espelho? Olha lá o espelho. Olha lá o neném. Pronto. Eu tenho duas irmãs, a Lana e a Natália, né? A idade delas, gente, eu não sei muito bem, não. Mas eu acho que uma tem 24, a Lana, e a Natália tem 21. Eu acho que é isso, gente. Eu não sei muito a idade das minhas irmãs, não. Mas nem a minha direita eu sei, né? Mas é isso, né? A gente morava num bairrozinho bem roça mesmo, com meus pais, né? Com minha mãe e meu pai. E a gente foi criado lá, né? Nascemos e fomos criados lá. A família toda mora lá nesse bairro, né? Até hoje meu pai mora lá. Meu pai e minha mãe são separados. Eu tinha mais ou menos 16 anos, 17, por aí. Eles se separaram, né? Eu nem tava em casa quando aconteceu tudo, né? Deles se separarem. Sim, eles já não estavam muito bem, né? No casamento. E a gente via, né? Então, eu tava na casa da minha avó porque eu trabalhava, né? Eu fazia a unha e chegava muito tarde. Como minha avó morava, assim, perto de onde eu descia do ônibus, eu ficava lá, que é a mãe do meu pai, no caso, porque era mais fácil, né? Pra mim sair do trabalho e ir pra casa dela do que ir pra casa, que chegava tarde e tal, era um pouco perigoso, né? Uma menina ficar andando assim, sozinha, né? Então eu ficava na casa da minha avó. E aí, quando eu fui pra casa no outro dia, minha mãe sentou comigo e conversou, falou que eles tinham se separado e tal. E eu já tinha visto, né? Já tava vendo, né? Tudo que tava acontecendo, eu já sabia, né? Então ela estava falando mesmo e que iria continuar morando com a gente, mesmo tendo se separado do meu pai, né? Ia continuar morando com a gente. Então, né, deu um tempo que ela foi morar com a mãe dela e a gente ficou com meu pai, que a gente preferiu ficar morando com ele, né? A casa já era nossa e tal, mas aí vamos lá. A gente nasceu numa casa, a gente cresceu, né, numa casa muito humilde mesmo.
telha brasilite. Não sei se vocês conhecem o que é telha brasilite, mas eu posso deixar uma fotinha aqui pra vocês saberem o que é. Né? Esquentava muito, porque essa telha esquenta muito. E quando chovia, molhava, né? Porque ficava pingando a goteira dentro de casa. E também tinha épocas que tinha umas tempestades mesmo de vento, fortes e tal. E sempre tirava a telha da nossa casa, sempre. Toda vez que ventava essa chuva assim, essas tempestades, tirava a telha da nossa casa e a gente perdia muita coisa, né? Já não tinha muito, né? O que a gente tinha, a gente perdia, né? Sempre que chovia. E aí eu lembro que eu tinha mais ou menos uns 13 anos por aí, né? Minhas irmãs eram bem menor. Deixa eu pegar o corretivo aqui. Vou passar isso aqui da Mary Kay, esse corretivo aqui, tá? Então, com a mesma esponjinha. Minhas irmãs eram bem menorzinhas, né? Eu tinha 13 anos, eu não sei mais ou menos quantos anos elas tinham certo, né? Mas eram bem menores, né? Então, a gente estava em casa e tinha alguma coisa na igreja, um encontro de casais, alguma coisa assim do tipo. E isso minha mãe e meu pai ainda eram casados, né? Então tinha um encontro de casais, alguma coisa na igreja, a gente somos católicos, né? E aí minha mãe foi, meu pai, e a gente tava em casa, né? E aí começou a ficar escuro, ficar querendo chover e tal. E a gente só viu que o tempo começou a fechar muito e a gente já sabia, né? Que tinha essas tempestades assim, que vinha aqueles ventos fortes mesmo. Aí a gente foi pra igreja onde eles estavam, né? A gente saiu de casa e fomos lá pra igreja onde eles estavam, que lá tinha laje na igreja e tal, e a gente ficou lá, né, até a tempestade acabar. E foi uma tempestade daquelas. Eu tinha mais ou menos essa idade, 13 anos. E aí o que aconteceu? Tirou toda a telha da casa onde a gente morava. Então, tipo, a nossa casa ficou destelhada mesmo, total, sabe? E a gente perdeu tudo. Tudo, sabe o que é perder tudo? A gente perdeu tudo e aí ficamos, o que sobrou, né, da gente, a gente levamos para uma casa, né, para morar de favor, de um senhor, né, que tem uma propriedade lá, onde meu pai mora agora no momento, né, onde a gente morava, e ele tem umas casas, né, que ele deixava os funcionários dele morando, né, nessas casas. Então a gente foi morar numa dessas casas. Mas aí a gente levou nossas coisas pra lá, né, pra essa casa. E aí ficamos morando na casa de uma moça que morava na frente da nossa casa, que é assim, é prima, acho que da minha mãe, né? Então a gente ficou morando na casa dela mais ou menos aí uma semana, né, mais ou menos. Ficamos morando lá na casa dela. E enquanto nossas coisas secavam, pra dar pra gente voltar pra nossa casa e tal. Então a gente ficou morando esse tempo lá. E aí, quando tudo ajeitou, nossas coisas secaram e dava pra gente voltar, né, pra morar na nossa casa mesmo, né, na que a gente conseguiu de favor. A gente foi lá, limpamos tudo, porque a casa tava muito tempo fechada, né, tava tipo que abandonada mesmo. E a gente foi lá, limpou aquela casa pra gente conseguir morar e arrumamos o que a gente tinha, né. Muita coisa a gente ganhou também das pessoas que moravam lá, né, nesse bairro onde a gente morava. E muitas pessoas deram, tipo, tinha uma cama, tinha assim uma geladeira já não usava mais, já usada, então deram pra gente, né? Então a gente ficou morando com essas coisinhas que a gente tinha, né? Mas muito feliz, eu nunca fiquei triste por isso, nunca assim, fui uma criança triste, pelo contrário, fui uma criança muito feliz. Minha infância foi maravilhosa, minha adolescência também, sabe? Só a gente ter nossa mãe, nosso pai, todo mundo bem, a gente vivia tranquilo, né? Vivia muito bem, né? Nunca tivemos nenhum tipo de problema por causa disso, né? Então a gente foi morar nessa casa, todo feliz, né? Porque a gente tinha uma casa bem melhor do que a gente tinha já, né? Do que a casa que a gente morava. Vou ficar segurando aqui, gente, porque Bernardo tá mexendo. Então a gente foi muito feliz mesmo, né? Tivemos uma infância muito assim, muito dura para uma criança, né? Não ter tudo que a gente precisava e tal, né? Morava numa casa igual a gente morava, mas a gente era feliz por isso, a gente não ficava triste por esse motivo, né? Então a gente ficou morando lá um tempo,
Aí meu pai decidiu sair do trabalho onde ele tava, já, né, trabalhando, pra ir morar com esse moço que, né, deixou a gente ficar lá nessa casa. E ele tinha um pavilhão, um barracão muito grande, que ele produzia, né, sacos de carvão, né, vinha o carvão mesmo, e ele ensacava, né, naqueles saquinhos de carvão que a gente faz churrasco. Então meu pai foi trabalhar nessa carvoaria dele, né, e aí meu pai conversou com o antigo patrão dele, e aí meu pai pediu demissão, né, do trabalho onde ele já trabalhava antes, para ir trabalhar nesse pavilhão que era atrás da nossa casa, né? Nossa casa era parede e meia com esse pavilhão de carvão. Agora eu vou passar um pozinho aqui, ó. Comprei essezinho aqui, refil, né? Da Avon também. Aí meu pai foi trabalhar lá, nessa carvoaria. E aí se melhorou um pouco, porque aí o dinheiro que ele pegou da carvoaria foi, do outro antigo trabalho dele, foi que ele conseguiu comprar esse terreno onde ele mora hoje, nesse mesmo bairro, tá, gente? Tudo nesse mesmo lugar. Ele conseguiu comprar esse terreno que ele mora hoje com minha irmã mais nova, né? Então a gente ficou muito feliz quando ele conseguiu comprar esse terreno, sabe? Foi uma felicidade enorme. Aí nisso minha mãe também começou a trabalhar, plantando capim, tirando areia lavada também, né, de um rio que tem lá muito grande. Então minha mãe tirava areia lavada, sempre foi muito, muito esforçada, né, pra trabalhar, nunca ficou assim parada em casa e tal, sempre arrumava uma coisinha ou outra. Então minha mãe foi trabalhar com esse mesmo patrão, né, o dono da carvoaria. Ele tinha várias coisas, areia, ele plantava capim, né, pros animais que ele tinha, né, boi, cavalo, essas coisas assim. Então minha mãe, né, pegava mesmo firme na roça trabalhando, né. E aí ela também decidiu, como tinha muito caminhões, vinha de fora, de carvão e tal, ela decidiu vender as coisas em casa, porque terreno a gente já tinha, né, meu pai comprou, mas a gente não sabia como que a gente ia construir a casa, né, pra morar. Então minha mãe começou a vender as coisas em casa, nisso eu tinha já uns 14 anos, mais ou menos, né? Então eu comecei a ajudar ela trabalhava, eu ficava em casa arrumando casa, de tarde ia estudar, que eu estudava à tarde, então de manhã eu ficava em casa, na parte da manhã, fazendo as coisas, as pessoas iam lá comprar, ela vendia salgadinho, balas, refrigerante, doce, todos esses tipos de doces. Aí achei o lápis. E aí as pessoas compravam e com isso ela ia tirando um lucrozinho, né, de R$100, R$50 e ia guardando pra conseguir construir. E depois ela começou a vender salgados em casa, começou a vender esses salgados assim, né, coxinha, essas coisas. Vou pegar o espelho aqui com o Bernardo. Aí, desses salgados ela conseguia, eu vou passar o lápis aqui, gente, porque eu não vou conseguir ficar olhando pra tela do celular pra passar o lápis, eu preciso do espelho mesmo, né. Então já passei, ó. Essas coisas, essa maquiagem é o que eu uso sempre. É mesmo, são lapisinhos aqui de olho. Agora eu vou passar o rímel. Aí ela começou a vender essas coisas, aí desse dinheiro a gente começou a comprar umas coisas, né, pra conseguir fazer, né, a casa. Começou a comprar cimento, tijolo, né, essas coisas, e na família tem várias pessoas que fazem, né, trabalham com obra, essas coisas, então fizeram um mutirão, eu lembro até hoje, pra fazer o alicerce, né, da casa, e depois foi fazendo aos pouquinhos, pagava um dia pagava um dia outro, pra ir fazendo, né, sempre que tinha um dinheirinho, pagava alguém pra ir lá fazer, e muitas pessoas também da família ajudavam, né, pra construir a casa, né, que já mexe com obra e tal. Até que meu pai construiu, né, a casa, a gente foi morar lá na nossa casa, nossa, fiquei muito, muito, muito feliz mesmo de ir pra nossa casinha, né, com uma telha direitinho, com piso, que a gente não tinha, né, esse negócio de piso no chão, o banheiro, tudo bonitinho, a gente não tinha isso, né, então a gente ficou muito feliz de poder ir pra nossa casa, né, mas com tudo muito humilde, as coisinhas, que era um trator, né, que levou nossa mudança. Aí eu lembro que na hora da mudança eu tinha uma caminha bem velhinha mesmo, a minha cama tava quebrada. Então fiquei meio com vergonha, né, coisa de adolescente, assim, criança, né, praticamente, né, de levar a minha cama na mudança. Então eu fui carregando por partes minha caminha
né, que eu tinha ganhado, eu fui levando ela por partes pra casa nova onde a gente ia morar, porque era praticamente do lado, né? Todo mundo mora ali no meiozinho ali, né? Então a gente ficou muito feliz, muito realizado, né, de ter nossa casa própria, de ter nossas coisinhas, né, de saber que minha mãe trabalhou muito, meu pai trabalhou muito. Eu falo minha mãe, gente, porque assim, meu pai trabalhava num serviço único, né, que era na carvoaria, e trabalhava demais também, né, mexendo com carvão, aquele pó todo de carvão. Mas eu falo minha mãe porque, assim, ela se esforçou muito, né, que a gente teve, né, a casa própria e tal, né. Aí a gente se mudou pra lá, né? Eu fiquei muito, muito feliz. E agora o rímel. Então, a gente ficou muito feliz, muito realizado, né? De ter nossa casinha e tal. E aí, deixa eu pegar o iluminador aqui. Passar um iluminadorzinho só. Minha maquiagem, gente, é praticamente isso, tá? Eu não passo muita coisa, não. Só deixo mesmo a pele bonitinha, o olho melhorzinho, né? Porque eu não tenho quase cílio nenhum, né? Nem com máscara de cílio fica tão bom, né? Aí a gente... já até esqueci o que eu tava falando. Aí nisso, né, vem a história. Depois de um tempo, né, minha mãe e meu pai se separaram. E a gente continuou morando com meu pai, né, como eu já contei pra vocês. E a gente ia sempre ver minha mãe no final de semana, a gente sempre ia pra lá, que minha mãe foi morar com a mãe dela, com minha avó. Levei um tapão agora na cara. Aí a gente ia sempre ver minha mãe lá com minha avó, né, que ela morava lá. Né, e foi a escolha nossa mesmo de ficar morando com meu pai, né, gente. Então acho que eu contei um pouquinho pra vocês da minha história. Né? E depois, né, veio esse bebê lindo que tá comendo meu batom, né? Que foi a história da mamãe e do papai. Que a mamãe e o papai casaram. E depois, 3 anos de casado, olha quem apareceu, um bebê comendo batom. Né, Bernardo? Então é isso, gente. O vídeo, eu não sei se eu consegui explicar bem pra vocês, porque eu tô aqui tomando conta de Bernardo e tal. Tipo, só um batonzinho aqui pra terminar. Mas eu contei um pouquinho pra vocês me conhecer melhor, tá?